Querida. Olá, almas queridas, mais um dia de alegria, mais um momento de encontro, vocês aí e nós aqui. Não é, meu querido, doutor Adão Nonato? Minha querida doutora Dora, é verdade isso, né? É sempre uma alegria encontrarmos com esses irmãos. Que Deus permita que possa haver paz e luz em todos os nossos corações. É tão bom ter paz, né? Oh. Ter luz, amor. E é isso que a gente sempre busca, né, meu querido? Amor. A gente sempre tem, né? Só que às vezes não usa, porque nós vivemos dentro do amor. Exatamente. Deus é amor. Deus é amor. Cristo é amor. Exatamente. Nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. É o que nos move, né? É. Então, doutor Adão, com muito amor, vamos dar início a esse programa, não é? Exato. Vamos dar continuidade aos atendimentos pela internet, algumas questões Sim. que nos chegam. E como a gente fala, nós não nos furtamos de assuntos, mesmo aqueles que com certeza têm opiniões contrárias, assuntos geralmente que causam polêmicas, Exato. né? Nós não podemos nos furtar, correto? Corretíssimo. A partir do momento que nós respeitamos todas as opiniões, não é verdade? É um assunto aqui que vamos chamar assim de alma querida masculina lá da internet, ele há algum tempo nos enviou essa questão e nós ainda não tinha dado tempo hábil para nós respondermos. Então hoje a gente vai encarar aqui, tudo bem? Tudo bem, o que será? O que será que será? É assim, ele pede para falar sobre a maconha medicinal, se é certo ou não. A pergunta foi assim, bem objetiva. Se é certo ou não, a maconha para uso medicinal, bem claro, Sim. né? Então, o senhor vai começando falando? Olha, é muito interessante isso, né? Uma droga servir de tratamento. Eu falo sobre dependência há 53 anos. Sim. E no Evangelho, eu digo que o Evangelho inteiro do Cristo é um discurso sobre dependências. E você tem que ser dependente. Mas tem que ser dependente de Deus e não do mundo. Não podeis servir a dois senhores. Uhum. Tá? Veja só. Perdoa 70 vezes 7. Não pode meter a mão na cara do outro. Não fale mal dos outros. Não pode ser maledicente. Quer dizer, toda e qualquer dependência tem um afastamento do Evangelho. E no Evangelho tem a história de uma dependência, de um dependente, né? Que é o filho pródigo. Que ao invés, olha, buscar primeiro do reino dos céus, ao invés dele buscar o reino dos céus, ele diz, Pai, me dá a minha herança, que eu quero cair no mundo e gozar a vida. E vai e goza a vida. A tal ponto que termina numa desgraça total, trabalhando para criadores de porcos. Um judeu trabalhar para criador de porco, né? É uma humilhação. Quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. Você não pode ser dependente da exaltação. Ele foi. E aí o que aconteceu? Terminou ajudando criadores de porcos e ele, para sobreviver, comia resto de comida de porco. Lavagem. E aí o que aconteceu? Ele caiu em si. Eu falo, qualquer dependência acaba desenvolvendo consciência. Você é dependente, vai gerar uma doença. A doença vai fazer você perguntar o que você devia ter perguntado antes. O que eu tenho que fazer, Senhor, me ajuda? Vai trazer humildade. Na hora da dor, a pessoa fica humilde. Ele ficou humilde quando ele estava lá. Olha que desgraça minha. Na casa do meu pai, Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, né? E ele fala, na casa do meu pai, os trabalhadores são tratados melhor do que eu. Eu estou aqui nessa desgraça. Eu vou voltar e vou pedir perdão. E pedir para ele me aceitar de volta como o mais humilde dos servidores dele.
Quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. E ele volta e o pai faz uma festa. Bonito isso, né? Uhum. Como é que... Então, veja, eu acho uma coisa importantíssima as pessoas começarem a descobrir o lado positivo que tem em qualquer droga. Que eu falo que a droga é uma coisa positiva e que a gente não deve demonizar nem o drogado, nem o dependente, nem a droga. Mas perguntar como é que eu devo usar isso. Tudo quanto fizer, de fazer como se fosse para o Senhor. Como é que isso aqui pode servir a Deus? Percebeu como é que a maconha pode servir a Deus? Estão descobrindo, né? Maconha medicinal. A substância, né? O canabidiol, o CDB. Coisa interessante, né? Para uso medicinal. Então, põe isso. E o dependente, então, ele passa por uma reação não mais escondida. Isso que é a coisa importante. Então, muito interessante essa sua É analogia. usada sob orientação médica. Então, vai dar uma reação não escondida. Na verdade, são remédios para uso medicinal, Sim. né? Para diversas situações e tal. E a Anvisa já autoriza a importação de remédios com essas substâncias, né? Do canabidiol, CDB. E eu gostei muito dessa analogia, né? Que você sempre coloca, sempre muito autêntico nas analogias, quando falou que a droga serviu, né, como se fosse um antídoto, né? Foi. Ou seja, quando é usado para o bem, no caso... A droga curou o filho pródigo. E nesse caso, para uso medicinal, certamente, se a própria Anvisa já está até quase que produzindo já, né, já no processo lá de autorização para produzir no próprio Brasil substâncias derivadas do canabidiol, né, quer dizer, da maconha, CDB, imagine nós, né, nós não iríamos ser contra, né, doutora Adão? Sim. Isso aí não há necessidade. Muito pelo contrário, existem muitos registros positivos que esses remédios, essas drogas, essas substâncias de canabidiol, estão tendo resultados muito positivos. Muito. Olha, é interessante, porque se o camarada faz sem assistência médica, ele vai ter só o gozo, né? Passa por aquilo e depois vem a desgraça. E se é com orientação médica, ele vai ter uma assistência. Isso que está acontecendo é assim, você precisa fazer isso, isso, isso. Então, ao invés de ele perguntar, senhor, o que você quer que eu faça? O médico vai dizer para ele, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, para a questão de doenças mesmo, enfermidades. Enfermidades, né? E é interessante que esses casos são positivos, bastante. Nossa, a gente tem visto bastante exemplo E o que tem de positividade nisso, de mais importante? O desejo do doente de se curar. Entendeu? Claro. É o desejo do doente e daqueles que estão com ele, de se curar. Não mais usar isso como se fosse uma droga para êxtase material. Sim, e justamente é interessante falar que essa substância para, né, o uso da medicina é somente para doenças, situações bastante pontuais e precisa de muito rigor. É claro, muito já rigor. está ali. É claro que os pesquisadores estão usando toda a inteligência para pesquisar, para dizer, serve para isso, serve para isso, serve para isso. Exatamente, exatamente. Agora, outro assunto que é bem polêmico, no caso, é para a plantação dentro da própria residência, para o uso medicinal também. Sim. E para isso já tem até liminares nos tribunais do Brasil, vários tribunais do Brasil, que já deram salvo-conduto, né, que seria uma liminar, para que a pessoa que estivesse plantando em casa não fosse presa ou responder por isso. Mas é uso medicinal, bem entendido. Isso causa muito polêmica, né? Porque... Então, está cultivando, eu estou fazendo uma cultura para servir a Deus, e não uma cultura para servir ao mundo. Exatamente. Tudo quanto fizeres, fazei como se fosse para o Senhor. Exatamente. Eu estou fazendo uma cultura para alcançar o reino dos céus. Tudo quanto fizeres... Está entendendo? Buscar primeiro o reino dos céus e o mais se vos dará por acréscimo. Exatamente. Para uso medicinal, Veja como para o bem. eu falo que todo o evangelho
É um discurso sobre dependência, né? Verdade, verdade. Até falar mal dos outros é dependência. Com certeza. Então, meu querido, realmente nós somos a favor de tudo que concorre para o bem, né, doutora Adão? Sim. Aliás, falando em tudo que concorre para o bem, vamos fazer aquele convite lá? Vamos? Ah, Opa! olha aqui, ela também é dependente. Opa, dependente do bem. Ela é dependente de coral. Vamos lá? Coral. 0800 12 18 38. Coral do Bem, né, doutora Adão? Esse é o telefone do... Clube Amigos da Boa Nova. E o que o nosso querido internauta tem que fazer? Liga para 0800 12 18 38 e saiba como participar para que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova continue trazendo esses conteúdos maravilhosos para tanta gente, em tantos lugares, não é isso? Olha uma outra dependência. Tudo quanto fizerdes para o teu semelhante é para você que você está fazendo. Então faça o bem. Nós vamos então convidar os intervalos e voltamos já. Fique conosco.